Voltamos então aí para a nossa revisão agora, falamos sobre aberrações cromossômicas e usamos como exemplo das aberrações cromossômicas, falei alguns conceitos para vocês que eu acho muito importante, inclusive um deles nem estava na aula, né? Mas durante a explicação eu achei muito legal falar que é a questão das aneuploidias e euploidias, né? Abordamos sobre as aneuploidias autossômicas e aquelas sexuais. Joga na tela aqui para a gente ver os tópicos, né, de uma maneira geral, ok? Introduzimos a questão das aberrações cromossômicas falando o quê? Que elas geralmente são alterações que vão causar, digamos, alterações visíveis, né, no indivíduo. A gente vai olhar para aquele indivíduo e vai perceber que ele tem alguma anomalia genética, tá bom? Que é o contrário daquele famoso exemplo lá que eu falei da lactose, né? Que você olha e você não sabe que a pessoa tem intolerância à lactose. Então, ou seja, aquelas alterações causaram um defeito no funcionamento do indivíduo. Ele tem intolerância à lactose. Já as aberrações cromossômicas, que a gente citou aqui, elas são um tipo de anomalias que você olha para o indivíduo e você percebe, esse indivíduo é portador da síndrome de Down. Esse indivíduo é portador da síndrome de Turner. Claro, agora que você sabe as características, né? Esse fulano aqui, ele tem características de ser Klinefelter, ou seja, são alterações que influenciam no físico da pessoa, tá bom? Essas ocorrências podem ser tanto em homem, né? Como é que é o homenzinho assim, né? Em homem ou em mulher, tá? Quando elas são autossômicas. Podem ser sexuais também, podem ser sim essas alterações, quando ela acontece nos cromossomos sexuais, X ou Y, que é o caso da Turner e da Klinefelter, que a gente abordou aqui. As autossômicas, eu usei como exemplo a síndrome de Down, tá bom? E essas aberrações, elas podem ser aneuploidias e euploidias. As euploidias é por minha conta, eu que acrescentei isso na aula, né? Os tipos de aberrações podem ser por alterações numéricas que vão causar aí, como é que eu vou dizer? Defeitos na composição desse organismo, vão apresentar ali anomalias, tá? Mesmo ela sendo para mais ou mesmo ela sendo para menos. Aneuploidias. Por que eu estou falando isso? Porque tem gente que pensa assim, nós temos 46 cromossomos e somos seres inteligentes, a nossa espécie, né? Nós somos seres que raciocinam. Porém, tem gente que pensa assim, se eu sair com 47 cromossomos, eu sou mais inteligente do que os outros, porque eu tenho um cromossomo a mais. Não, né? Não é esse o raciocínio. Então se eu tenho menos, eu sou pior? Não, eu não sou pior e nem melhor. Eu vou apresentar características que vão me distinguir da espécie normal. E essas características não são associadas, digamos assim, a coisas boas, e sim a limitações que esse organismo pode apresentar, tá bom? Então, se liguem na questão aí das aberrações cromossômicas, esses tópicos aí que eu abordei agora na introdução, aliás, agora na revisão, serve para a gente fazer um resumo, né, do que eu falei, quando se trata de aberrações que podem ser homem ou mulher, aberrações autossômicas, quando é só ou em homem ou em mulher, são aberrações ligadas ao sexo, tá bom? Ou ligadas aos cromossomos sexuais, pode dizer assim. Beleza? Então vamos lá para a nossa atividade, já que você estudou até agora, eu tenho certeza que vai ser bem facinho. Se liga aí, bora lá. Voltamos aqui agora para a nossa atividade de sala,
né? Eu sei que você está aí cansado, está bocejando, doido para ir para casa, né? Você está, meu Deus, esse negócio de aula, estudar. Então faz o seguinte, se tu for para casa e deixar os estudos de lado, assim, não quero saber de estudo, tua vida vai continuar, né? Só que aquele que está do teu lado, que vai seguir a vida estudando, é muito mais provável que a vida dele seja melhor do que a tua no futuro. Então, é melhor se sacrificar agora, né? Usa o teu tempo, se dedica para o teu estudo, não só em biologia, eu estou falando em todas as disciplinas. Dedica o teu tempo a ti mesmo, porque tu não está dedicando esse tempo aqui que tu está estudando aos teus pais, não. Ah, porque meu pai quer que eu venha, por isso que eu venho, eu só estou aqui por causa dele, meu pai ou minha mãe. Não, os teus pais, eles querem o melhor para ti. Então, esse tempo que você dedica na escola não é para eles, é para você mesmo, porque eles estão querendo justamente que você seja melhor do que eles. Beleza? Pegou? Sentiu? Então, bora lá. Joga na tela a primeira questão. No processo de divisão meiótica, olha lá, a possibilidade de ocorrer algumas alterações dos cromossomos que podem ocorrer... calma aí, vamos de novo. No processo de divisão meiótica, há a possibilidade de ocorrer algumas alterações dos cromossomos, que podem ocorrer na meiose 1 ou 2 e ocasionar algumas aneuploidias. Das alternativas, aqui descreve exemplo de aneuploidia sexual tá? Antes de eu mostrar aqui para vocês, lembra da meiose 1 e da meiose 2? Tá? Meiose é aquela divisão celular que dá origem às células reprodutoras, portanto, espermatozoide e óvulo. Tá bom? Então, essas alterações que ocorrem nesse momento da meiose, que é justamente a formação dos meus espermatozoides ou do óvulo na mulher, essas alterações podem ocasionar no indivíduo algumas aneuploidias, que são o quê? Alterações numéricas, né, no cariótipo. Beleza. Então, dessas alternativas, aqui descreve exemplo de aneuploidias, ou seja, de variação numérica de cromossomos. Sexual, olha o termo, sexual. É autossômica? Não, é sexual. Portanto, só pode ser ou em homem ou em mulher. Então, vamos lá. A síndrome de Down e síndrome de Edwards. A síndrome de Patot e síndrome de Turner. A síndrome de Turner e síndrome de Klinefelter. A síndrome de Klinefelter e síndrome de Edwards. Síndrome de Patot e síndrome de Down. Né? Essa aqui tá fácil, pessoal, porque a gente mastigou essas síndromes, né, ligadas aos cromossomos sexuais, a gente mais do que digeriu elas durante a aula. Então aqui não tem nem muito assim o que ficar floreando, né? Síndrome de Turner e síndrome de Klinefelter. É isso mesmo? A de Turner é em homem e a de Klinefelter é em mulher. Não é isso, pessoal? Não, não é isso. A de Turner é em mulher, lembra? É a monossomia, onde era para ter 2x, lá só tem 1. A de Klinefelter, ela é em homens, ou seja, onde era para ter um x e um y, tem 2x e um y, tá bom? Também a síndrome do duplo X também, né, chama. Tá bom, pessoal? Então, letra C de cuidado, beleza? Questão 2. Observando a figura abaixo, pode-se dizer que se trata de uma alteração cromossômica do tipo... aqui a gente percebe, pessoal, que tem porções de um cromossomo, né, passando para outro lugar. Vocês estão conseguindo perceber isso? Ele se desprende de um determinado ponto, de um determinado cromossomo, passando para outro lugar. Então, é uma aneuploidia. Translocação
deleção, duplicação, diga aí, o que será? Aneuploidia, lembrando, se você se ligou na aula, isso aqui tem a ver com a síndrome de Down. Então você pode até falar assim, é uma aneuploidia. Legal. Isso é um tipo, né? Pode-se dizer que é uma alteração cromossomo do tipo, ou seja, isso é um conceito de alterações, aneuploidia, tá? Ela não é bem um tipo específico. Aneuploidias são alterações cromossômicas, alterações numéricas no cariótipo, ou seja, na quantidade, tá? Dentro das aneuploidias, das alterações, de uma forma geral, a gente tem os vários tipos. Nesse caso aqui, você consegue perceber que ela é uma modificação de um para o outro e esse indivíduo ele vai se formar ou vai passar para outro cromossomo mais longe ainda, digamos assim, dele. Então, esse é um tipo de translocação, beleza? Você percebe que ele anda, ele não simplesmente troca, ele sai de um, vai para o outro e vai para o outro, ou seja, ele se transloca de um lugar para outro. Tá bom? Então, essa foi a questão 2. 3. Um cariótipo é a representação gráfica do conjunto de cromossomos de uma célula. Legal. Organizados conforme tamanho, forma e número. Lembra que eu falei que seguia um padrão? Né? Do maior para o menor? A detecção de alterações genéticas permite um aconselhamento genético mais adequado a casais que pretendam ter filhos. Esquematize as possibilidades de uma não disjunção durante a divisão celular na meiose ou na mitose. Lembra que eu falei para vocês que essas alterações, geralmente, elas acontecem ali no momento da formação dos gametas, principalmente quando elas são sexuais. Mas, enfim, autossômicas também. Então, o que ele quer? O que está pedindo aqui? É um esquema que mostre, digamos, um processo de meiose ou mitose dando errado. Tá bom? Lembrando que na meiose, né, na meiose e na mitose, a gente tem o quê? Divisões celulares. Tá? Então, a gente percebe que nesse caso aqui, não vou nem usar o X, eu vou usar outro símbolo. A gente percebe o quê? A ausência de cromossomos em algumas células e a abundância de cromossomos em outras. Ou seja, onde era para ter só uma, tem duas. Né? Então, isso é um exemplo de não disjunção, ou seja, de ligação errada dentro de um determinado, de uma determinada célula, né? Que passou por erros aí. Se liga no Enem. Vamos lá para outra questão. Síndrome, que não é uma doença hereditária. A falha genética que leva a doença ocorre durante a formação do ovo, esperma ou após a fecundação. O texto refere-se à síndrome D. Nós falamos isso durante a aula. Né? A síndrome de Down, síndrome de Patot, síndrome de Edwards, síndrome de Klinefelter ou a síndrome de Turner. Fala aí para nós. Vamos lá, ler de novo. Síndrome que não é uma doença hereditária. A falha genética que leva à doença ocorre durante a formação do ovo, esperma ou após a fecundação. O texto se refere o quê? A síndrome de Turner. Lembra que o Turner, ele chega lá com... Aliás, o indivíduo tem um X, legal, ela tem só um X e o outro não tem. Só que tem um detalhe. Eu quero falar isso olhando para vocês. Só que tem um detalhe. Lembra do termo monogamético
e heterogamético, lembra? Rebusca aí na tua mente umas aulas atrás que a gente falou desse conceito. Monogamético é um tipo de ser que só produz um tipo de cromossomo sexual. No caso é a mulher, no nosso caso, o ser humano. Ela só produz X. Quem vai produzir a outra dupla, que vai formar par com esse X, ou seja, o óvulo está sempre com X. Ele tem 22 autossômicos e um X. 23 cromossomos ao todo. Tá? O cromossomo sexual dele é sempre o X. Quem vai levar o outro cromossomo sexual é o espermatozoide, que vai ter 22 autossômicos e um X ou um Y. Né? O X já está aqui. Se ele chegar com um cromossomo que tem um Y, vai formar um XY. Então esse indivíduo vai ser um homem. Se ele chegar com um espermatozoide que tem um X como cromossomo sexual, vai somar com o X que já tem lá e vai ser XX. Mas se ele não levar nada por algum tipo de problema que deu na formação desse gameta, não vai chegar cromossomo sexual e vai ficar só um X, que é o X que a mulher já tinha. Então, geralmente, a síndrome de Turner, ela não é por um defeito na genética feminina, ela é por algum defeito na genética masculina. Como ela tem a ver com um cromossomo sexual que vai do homem, né? Então, é como a mulher o óvulo já está lá, feito. Quem não fez a parte dele foi o espermatozoide que chegou, não levou nem Y, não levou X. Então ficou X, 0. Então essa mulher vai apresentar uma síndrome de Turner. Por isso a questão, olha lá, vamos lá para a questão. Por isso a questão, ela está dizendo que é um problema o quê? Durante a formação do ovo, esperma, né? Ou após a fecundação, tá? Ou seja, o esperma está mais ligado à parte que vem do homem. Portanto, a síndrome de Turner, né, não é necessariamente uma doença hereditária, uma síndrome hereditária. Eu costumo falar isso, síndrome não é doença, tá, pessoal? Síndrome é algo que a pessoa nasceu daquele jeito. Doença é algo que você trata e cura, ou pode curar ou pode não ter cura, mas é algo que você adquire ali, que se desenvolve durante a sua vida. Uma síndrome, não, a pessoa nasceu daquele jeito, é o estado normal da pessoa, tá bom? Então, letra E, síndrome de Turner. É isso aí, meus alunos, falamos sobre aberrações cromossômicas, leia um pouco mais sobre aneuploidias e euploidias. Claro que não existe só essas síndromes que a gente falou aqui, mas essas são as síndromes que mais são cobradas no Enem. O vestibular, geralmente, ele fala de Klinefelter, de Turner, né? Pode ser aí algumas coisas sobre a síndrome de Patot, mas enfim, geralmente as mais clássicas são essas síndromes que a gente viu aqui. Ah, tá, e tem a síndrome de Down também, que essa aí é o clássico dos clássicos, quando se fala em aneuploidias, tá bom? Mas não esquece esse termo não, aneuploidias e euploidias. Dá uma lida sobre isso, que eu tenho certeza que você vai se identificar com muita coisa que a gente viu nessa aula aqui. Beleza? Vamos para a próxima aula, te espero lá. Fui!